Fala galera, professor Diego chegando aqui para a gente iniciar, aquilo que eu prometi para você, que é resolução de algumas questões dos assuntos aí que possivelmente pode cair na sua prova, tá? Ah, professor, se eu acho que vai cair o quê? Olha, essa questão, tá certo? É um pouco difícil de a gente responder, mas levando em consideração as provas passadas da IDECAN, certo? E a quantidade de questões que vão ser cobradas nessa prova, que ao todo serão 40, tá? Provavelmente aí o elaborador ele vai abordar todos os assuntos do edital, se não muito próximo de todos os assuntos, tá? A IDECAN ela vem abordando questões numa quantidade muito inferior, tá certo, a esse desse concurso, né? A gente vê concursos aí da Banca IDECAN com 15 questões, 12 questões, tá certo? Mas é muito difícil a gente ver com 40, né? Então, provavelmente, até porque o tamanho do edital, em termos de assunto para o cargo de ASB, não é tão grande, né? Então, aqui provavelmente o edital ele vai ser praticamente todo contemplado, tá certo? Mas eu acredito, gente, que as questões que a gente vai comentar aqui, o assunto, certamente vai estar na sua prova, tá? E aqui vamos responder a primeira questão, tá certo? Para que a gente possa aqui entender um pouco do assunto, E aí você levar aí para a prova esse conhecimento, porque caso caia, você já viu aqui com a gente alguma definição. Fechado? Vamos lá? Aqui, sem olhar para a questão, certo? Mas entendendo um pouco da banca, tá? Ó, a Banca IDECAN, ela gosta, gente, ela adora trazer figuras, tá? Para que a gente possa identificar o que é essa figura. Seja ela figura de instrumentais ou seja ela figuras de materiais odontológicos, tá? É muito comum ela trazer essas figuras e pedir algo correlacionado a essas figuras, tá? Então, nessa questão aqui em específico, tá certo, gente? Ela traz aqui, ó, essa figura e pede da gente a função que esses utensílios aqui dentro dessa figura fazem, né? Ó. Então veja só, analise a imagem a seguir, né? Ó. Os grampos mostrados na figura são utilizados para... Bom, aqui pessoal, ó, ele já diz pra gente que essa figura aqui, são os grampos, tá? Ó. São os grampos, certo? Mas são grampos para quê, Ó. Então, gente, aqui não tem errada, tá? Quando você observar esse tipo de grampo aqui, esse tipo de grampo, gente, é grampo de isolamento absoluto, tá certo? Isolamento absoluto, tá? Ó. Lembrando, gente, lembrando que esses grampos, eles possuem numerações específicas, tá certo? Numerações específicas que correspondem aí, ao dente que eles vão realizar aí a apreensão para poder segurar o lençol de borracha, fechado? Então, gente, ó, eu vou trazer aqui para vocês uma revisão bem rápido, tá? Para que você não possa esquecer isso na hora da prova, tá certo? Ó, eu postei há poucos dias, tá certo? Lá no nosso Instagram, tá? Para quem não sabe, tá certo? O nosso Instagram é @profdiegoth, tá certo? Ó, postei exatamente isso, ó, tá certo? Então vamos observar aqui, ó, quais grampos correspondem, a cada região, tá bom? Ó, então, gente, vamos começar por esses grampos aqui, ó, W8A e o 26, tá? Ó, é o que a gente considera, gente, que são grampos especiais. Por quê? Porque existem molares, pessoal, que não possuem uma coroa retentiva. Como assim, professor, coroa retentiva? Na grande maioria das vezes, quando a gente está aqui se deparando com o molar, olhando aqui numa vista lateral, o molar ele tem esse aspecto, certo? Ó, em que a gente tem essa região, média do dente, tá certo? Ó, ela é sempre mais larga do que a região, oclusal e apical, no caso aqui cervical, aliás, tá certo? Então essa região aqui, ó, ela é sempre maior, certo? Ó, do que a região oclusal e a região cervical, tá? Porém, a gente pode se deparar com alguns molares que possuem um aspecto não retentivo, ou seja, ela possui as suas vertentes, tá certo? Expulsiva, como assim? Nesse aspecto aqui, ó.
certo? Aqui observe que a região cervical, ó, ela é maior do que a região média do dente, ó, certo? E a região média maior do que a região oclusal, tá certo, gente? Então aqui, ó, esse aspecto de molar, ele é um molar não retentivo, né? E por isso que a gente usa esses grampos especiais W8A e 26, e eles são considerados grampos de isolamento absoluto para molares sem retenção, certo? Por isso eles são considerados grampos especiais, tá? E aí a gente tem, né, os grampos, que são os grampos utilizados aí para os dentes que possuem a sua retenção sem problema, porque eles são retentivos, né? Ó. Então a gente tem os grampos de 200 ao 205, que corresponde aí aos grampos que são utilizados nos molares, tá? Ó. A gente tem os grampos 206 a 209, que são utilizados aí nos pré-molares, tá certo? A gente tem os grampos 210 a 212, que são utilizados aí nos dentes anteriores, tá? De canino a canino, tá bom? Aí você vai fazer aquela pergunta: professor, tem faço uma confusão tão grande com esses grampos, né? Porque eu nunca sei. Gente, ó, vamos lá que você não saiba o número, tá? Ó, mas eu vou dar uma dica para vocês, ó. Essa região aqui, ó, de presa do grampo, certo? Ó, é a região que vai de fato fazer, né, ó, a apreensão, tá certo? Essa garra aqui, ó, vai fazer a apreensão do grampo ao dente, certo? Ó, quando essa garra, gente, ela é bem larga, tá certo? Comparada, né, aos grampos 210 e 212, eu tô diante aí, gente, muito provavelmente de um grampo, tá, o que vai fazer a sua função em molares. Compare só, olha só, a abertura da garra aqui do molar para a abertura da garra de um grampo 212, ó. Tá vendo aqui, ó? 210, 212, olha só como é pequeno. Tá, ó. Por que, gente? Porque a região cervical nos anteriores ela é bem menor comparada à região cervical dos molares, né? Ó. Então por isso que essa região aqui de garra, né, ó, dos grampos, ela é menor à medida que esses grampos eles são utilizados mais para anterior, tá certo? E aí, gente, ó, é dessa forma que a gente faz o uso, né? Aqui a gente tem um lençol de borracha, né? Aqui a gente tem um grampo, tá certo? Aqui a gente tem um grampo, tá? Ó. E aqui a gente tem, né, os elementos dentários. Fechado? E aí, pessoal, ele pergunta aqui pra gente, né? Ó, os grampos mostrados na figura são utilizados para isolamento relativo? Primeiro que a gente não usa, tá certo? Não usa nenhum tipo de grampo para fazer isolamento relativo, né? A gente pode utilizar esses grampos para fazer isolamento semi-absoluto, né? Ó, e aí é outro papo, é outra conversa, tá certo? Mas aqui, gente, ó, afastamento em cirurgia, a gente não também utiliza esses materiais aqui, tá certo? Para fazer afastamento em cirurgia. O que a gente usa para fazer afastamento de cirurgia é o afastador Minnesota, né? O Farabeuf, tá certo? Mas afastamento de cirurgia jamais, né? A gente utiliza esses grampos, tá? Ó. Substituição da sutura em cirurgia, não, que o elaborador viajou na maionese, né? Ó. Nada de substituição da sutura em cirurgia. Fechado? E aí, obviamente, que a gente está falando e falou durante toda essa nossa conversa, né? Ó, esse grampo ele é utilizado para isolamento absoluto, tá certo, gente? Então, observe que a banca ela gosta, né, de trazer essas figuras, que é muito importante que a gente tenha o conhecimento, né, dos instrumentais, né, dos utensílios e materiais odontológicos para que a gente possa responder. Né? Geralmente são questões que não são difíceis, tá certo? Mas aí na hora do nervosismo, né, vai que dá um branco em você, né, e você acaba não acertando. Mas fique tranquilo, fique calmo, tá? Ó. Então o que você tem que lembrar, gente, é dessa numeração, tá certo? Além da função, né, desses grampos, tal, é a numeração, tá? Então não esqueça, tá bom, gente? O elaborador foi até bonzinho aqui e não exigiu a numeração, tá certo? Então, gente, essa questão já foi vencida. Se você tiver alguma dúvida, né, pergunta aí embaixo, tá certo? Que a gente vai responder, tá? E não esquece aí de se inscrever no canal e ativar o sininho, fechado? Um abraço, pessoal, até a próxima questão, tudo de bom.